Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros norte-fluminenses. Eu hoje tenho o prazer imenso de estar rodeada de gente muito querida, mas muito querida mesmo, né? Ter o Paulo Teixeira no MDA para a gente se sente um pouquinho representado lá. E a mulherada que eu chamei hoje para a gente fazer o debate contra esse machismo absoluto, né? Como é que a gente vai para as mesas de negociação? Como é que a Justiça do Trabalho está lidando com isso, depois a reforma trabalhista, enfim. Vem aí a Ana Paula Varenga, uma juíza do trabalho que já esteve aqui com a gente. Tem a Adriana Marcolino, do Diese, que vai trazer alguns dados para a gente, duas sindicalistas de luta, né, que a gente vai ver um pouco como é que isso se dá também no mundo sindical. Então, sem mais delongas, Paulo Teixeira, meu querido, venha para cá. Olá, Maria Flor, como vai você? Eu Boa vou tarde bem. a todas e todos que estão aqui no Fórum Sindical do Sindipetro do Norte Tá Fluminense. enlouquecido aí, né? Eu estou tentando falar contigo há Não, uns 2 meses, assim. aqui é uma meditação, não tem problema, é uma coisa assim que você fica na maior Não, tranquilidade do não tem mundo. trabalho escravo no Brasil, Aqui não tem não, problema não, aqui... Ixi, não tem disputa de terra, a coisa tá. Vamos começar por aí? Hoje vamos. vocês soltaram uma nota, né? Lá na Bahia, o MST ocupou terras que a Suzano alega que são delas e tem um conflito aí, e o MDA, de uma maneira muito diversa do governo anterior, aposta no diálogo. Eu queria saber como é que está, você tem reuniões marcadas, como é que está esse diálogo entre capital e trabalho aí? Pois é, Maria, o que o MST alega? O MST alega que eles ocuparam essa área por conta de um descompromisso da Suzano em relação a um acordo que teria sido feito há 10 anos atrás. Segundo eles, eles ocuparam para o cumprimento desse acordo. Bom, a Suzano me procurou e veio hoje aqui. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã, mas a Suzano exige que para o diálogo com o MST, eles têm que desocupar a terra. Segundo eles, a terra ocupada é uma terra produtiva, uma terra que eles plantam eucalipto para a produção de papel, de celulose. Então, eles exigem a retomada da área para o diálogo. Isso é, se tiver uma retomada da área, eles concordariam de fazer uma reunião com o MST na quarta-feira para discutir o acordo, que foi celebrado há 10 anos atrás e não está sendo implementado. Então, nós pedimos para que eles recuperem a memória desse acordo, a MST também, e nós possamos retomar esse debate. Mas a exigência inicial deles, primeiro, é de retomada da área, e até agora não houve nenhuma resposta em relação à retomada da área para, assim, continuar o acordo. Eu acho que, como mediador, eu não devo fazer nenhum juízo de valor. Mediador é que nem o árbitro. Se você chega, o árbitro faz um elogio, uma crítica a qualquer um dos times, você já fala, poxa, ele está do lado do time A ou B, né? Então, eu estou apostando no diálogo, né? E o diálogo tem que ocorrer da melhor maneira. Então, se houver possibilidades, aí nós teremos quarta-feira uma reunião envolvendo... O Teixeira travou, gente, ou foi eu que travei? Deu uma travadinha. Você voltou?
Eu voltei. Eu estava falando da reunião de quarta-feira que vai ter um diálogo. Paulinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das funções do MDA é a política da reforma agrária, né? Tá na sua pasta. E aí, eu queria que você abordasse um pouco essa questão, porque a gente está vendo, Paulo, e aí eu vou entrar em duas questões, na verdade. Essa, eu quero que você fale um pouco do papel do MDA em relação à reforma agrária, num país, né, de grandes latifúndios, de grandes concentrações de terra. A gente percebe que se a gente não investe pesadamente nessa distribuição, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, que é a fome, né, ela vai permanecer. Então, assim, eu queria que você primeiro começasse falando um pouquinho o que vocês estão pensando aí de retomada, né? Porque o que ocorreu nos governos anteriores, para além de parar um processo de assentamentos, foi de grande repressão, né? A gente viu várias situações que você, como mediador, está tentando evitar. Então, enquanto governo, como é que vocês estão traçando isso? Já tem metas? Em 4 anos, vocês pretendem fazer o que em relação à distribuição de terra neste país de tantos grileiros, de tantos invasores que não são o MST, né? Tem um monte de corporações aí invadindo terra devoluta. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, em primeiro lugar, é fundamental democratizar o acesso à terra no Brasil. Nós temos uma estrutura fundiária muito concentrada e era importante poder promover o acesso à terra a trabalhadores e é fundamental promover um acesso à terra e os países que se desenvolveram de um lado porque fizeram reforma agrária. Agora, a distribuição de terra ela tem que ser seguida de uma abertura de crédito. Então, nós queremos abrir crédito. Tem um crédito chamado Pronaf. Ele foi muito virtuoso, há muitos problemas nele agora e nós temos que refazer o debate sobre o Pronaf. Né? Então, o crédito para a agricultura familiar. Além do crédito, você tem que ter assistência técnica. Né? Isso é oferecer ao agricultor familiar especialistas que possam ajudá-lo a planejar a sua produção. Né? E as chamadas ATER, Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós temos uma agência de assistência técnica chamada Anater. E aí você oferece os melhores profissionais do mercado para assistir esses agricultores. Né? Bom, terra, que é o INCRA, né? Assistência técnica, que é a Anater, crédito, que é o Pronaf. Né? E assim você tem várias modalidades de créditos, o Pronaf para quem é mais pobre, que é um microcrédito, o Pronaf para quem é mais estruturado. Né? Crédito, terra, assistência técnica, né? E infraestrutura. Eu acabei de sair de uma reunião para discutir educação no campo. Foi um programa que o governo passado deixou cair. Nós temos que levantar o programa de educação no campo, moradia, né? Infraestrutura de água, infraestrutura de energia solar fotovoltaica e infraestrutura de internet. Então, é modernizar o campo. Né? Tá travando, Paulinho. Essa modernização, nós vamos promovê-la por meio de associações, o associativismo e o cooperativismo. Porque o cooperativismo ele ajuda o agricultor familiar a melhorar a sua produção e a comercializar, conquistar mercados e a agregar valor através da agroindústria. Eu tenho aqui no meu
na minha prateleira, né? Eu ganho todo dia, eu ganho produtos da agricultura familiar. E agora, Maria Flor, acabei de ganhar aqui de uma cooperativa aqui de Brasília, né? Olha aqui, ó, queijo, né? A marca Araguaia, né? É uma cooperativa de Brasília. Manteiga Copi Pindaiá. Manteiga aqui. Manteiga de primeira. Essa rede do Planalto vai ter que melhorar, hein, gente? Tá Eu estou difícil. achando que essa rede não está boa. Ó, Essa queijo rede tem candango. que melhorar. Vamos ver, vamos pedir aqui para as meninas melhorarem. Então, leite, ó. Aqui iogurte, bebida láctea fermentada com polpa de fruto araguaia. Tudo isso produto de cooperativas da reforma agrária, né? Sim. Então, nós estamos trabalhando a agroindústria, o cooperativismo, né? E é para isso que nós vamos contar com o BNDES, vamos contar com o Banco do Brasil e também, para fortalecer a agricultura familiar, eu falei assim, no acesso à terra, o acesso ao crédito, a assistência técnica e infraestrutura, a estratégia de agroindústria e cooperativismo, mas também a estratégia de compras públicas, né? Quais compras públicas? O primeiro programa que o presidente Lula deve anunciar, acho que dia 10 de março, é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, em que o Estado vai adquirir alimentos da agricultura familiar, alimentos esses que são comprados da agricultura familiar por preço de mercado e doados nas cidades para as pessoas que estão vivendo insegurança alimentar. 500 milhões do PA, né? O segundo programa de compras públicas é o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, voltado para a compra de produtos da agricultura familiar, 30%, no mínimo. Que já havia, né, no governo Lula. Já havia e não está sendo muito cumprido. Nós queremos o cumprimento do PNAE. Eu me lembro que os agricultores familiares achavam esse um dos melhores programas, porque, para além de você levar uma alimentação mais saudável, eu me lembro aqui, no governo do Haddad, as crianças comiam arroz orgânico, suco orgânico. Você tinha isso que você está dizendo, quer dizer, levar o produto da agricultura familiar direto para o consumidor, que esse é um dos grandes problemas num país gigante como esse. E nas escolas, você desenvolve a economia local. É um programa, na minha opinião, também é um programa muito inteligente, né? Porque ele fornece comida boa para as crianças que no governo Bolsonaro estava repartindo ovo, estava carimbando a mão, né? Uma merenda que não teve reajuste, e agora a gente valoriza isso e valoriza a produção da agricultura familiar. Mas você não me respondeu, Paulinho, já deixa você falar. Eu quero saber qual a meta de... Não, então, veja, é um ministério que está sendo reconstruído. Sim. E praticamente sem orçamento. É muito difícil você estabelecer meta nesses termos, né? Então, nós agora vamos partir para terminamos, acho que estamos no finalzinho da fase de montagem do Ministério do INCRA, da ANATER, da CONAB, do CEAGESP de São Paulo e o CESA de Minas, e agora nós vamos partir para a segunda etapa, que é a etapa de planejamento estratégico. Nós vamos fazer um planejamento. Eu posso dizer da estratégia de aquisição de terra que nós queremos discutir com o governo, que é uma estratégia de obtenção de terras por meio da adjudicação de imóveis de grandes devedores do Estado brasileiro. Então, essa é a nossa estratégia de adjudicação de imóveis, de aquisição de imóveis, né? E para esse ano a gente tem 500 milhões para gastar no PA,
e 5,5 bilhões para gastar no PNAE, que houve a correção, como você disse. E isso está dentro de uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar e de combate à fome, que é a bandeira emergencial, mais urgente do presidente Lula, né? Nós também temos outras duas modalidades de compras, né? A modalidade de compras pelo Estado, então, por exemplo, as Forças Armadas, comida, 30% ela deve comprar da agricultura familiar, café e outros ingredientes, e também a estratégia do biodiesel, do selo do biodiesel, né? Bom, o que a gente quer fazer? Modernizar a agricultura brasileira, fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a agroindústria, né? Fortalecer a vida no campo, né? E fazer uma agricultura agroecológica, restaurativa, né? Que ajude nesse momento a recuperar fontes de água, nascentes de água, vertentes de água, recuperar matas ciliares, reservas florestais. E é por essa razão, Maria, que nós temos uma estratégia, Maria Fro, nós temos uma estratégia para a Amazônia que é de agroflorestas, né? Reflorestar com árvores que possam dar um ganho econômico para os agricultores, como é o caso do açaí, né? Como Lá vai a rede travar. Paulinho, tem que melhorar muito essa rede, essa não, internet. eu acho que é a primeira vez que eu me deparo com essa falha aqui de tecnológica, que acho que a gente vai corrigir, porque realmente nunca tinha acontecido isso, nunca antes tinha acontecido A isso. história deste A Planalto. história desse ministério aqui. Bom, então, Marfro, nós queremos fazer uma estratégia agroecológica. Por exemplo, substituir os venenos por bioinsumos, né? Então, esse é o nosso objetivo nessa estratégia, né? E, enfim, produzir produtos orgânicos, né? Arroz integral, estimular essa mudança forte no campo brasileiro. Muito bem. Olha, você vai me prometer vir aqui com mais tempo, porque foi dificílimo te trazer aqui, eu vou te puxar laço para a gente falar muitas coisas, mas eu queria tocar em mais um ponto, para além do Conceia, que é algo maravilhoso, né? A gente ter restabelecido o Conceia, ou seja, para mim, o Bolsa Família, o Conceia, o aumento do salário mínimo, de volta às políticas de fortalecimento da agricultura familiar vão, de fato, garantir a segurança alimentar do povo brasileiro. A gente vai sair desse mapa vergonhoso da fome. Foi um projeto político. Mas a gente está com um pipinão. É um problema, claro, do Ministério Público do Trabalho, mas também passa pelo seu ministério, que é as denúncias que a gente tem do aumento do trabalho escravo. A gente tinha praticamente erradicado o trabalho infantil nos governos Lula e Dilma, e agora, só nos 2 primeiros meses do ano, o Rio Grande do Sul bateu recorde de denúncias de trabalho escravo. Eu queria saber como é que o MDA, que tipo de ações, né, o MDA pode fazer em relação a isso, né, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, enfim, como é que vocês estão pensando em agir? Primeiro, é lamentável o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, são 200 anos de retrocesso o que houve no Rio Grande do Sul, 220 anos de retrocesso que aconteceu no Rio Grande do Sul, 214 anos de retrocesso, voltamos a 1888, né? Então, agora nós estamos vivendo esse retrocesso enorme, né? E isso mostra também os efeitos dessa terceirização descontrolada que foi implementada a partir do Temer, da reforma trabalhista, né?
E no governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele desativou os órgãos de controle. Maria Flor, que impressionante que a gente está sabendo das dramáticas realidades nossas agora no governo do Lula. Por quê? Ele abandonou os índios Yanomamis. Então precisou o Lula ir lá em Roraima para mostrar ao país a situação dos índios Yanomamis. Né? Precisou voltar ao governo Lula para que os trabalhadores fizessem uma denúncia na Polícia Federal, que é um órgão do governo federal, e esse órgão mandasse para o Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público do Trabalho tomasse providência em relação a trabalhos análogos ao trabalho escravo. Nós vamos fazer uma grande parceria, primeiro com os sindicatos dos trabalhadores, e segundo com o Ministério Público do Trabalho, para o combate ao trabalho análogo ao trabalho escravo no Brasil, combate ao trabalho infantil e outras modalidades de superexploração do trabalho e de trabalho desumano, né, e fora da lei, como esse que a gente viu na lavoura da uva, no que teria de mais, entre aspas, moderno da agroindústria brasileira e que gerou essa revelação que tanto de um lado, nos entristece como cidadãos brasileiros, mas de outro lado também mostra que voltou o Brasil das suas instituições, da sua Constituição e da cidadania de uma democracia plena, com o presidente Lula assumindo em janeiro, né, com aquele povo subindo a rampa que tanto nos emocionou, mas que mostra também que aqui dentro desse país tem gente que é contra a democracia, contra a Constituição. Foram aqueles que atacaram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, a sede do Executivo brasileiro, tentando dar um golpe, né? Mas a esperança é a volta da democracia do presidente Lula. Eu acho, Paulo, que você vai ter uma ajuda aí com a melhora, né, da situação econômica do país. Se a gente consegue, de fato, continuar o aumento do salário mínimo, o Bolsa Família retornando, você tem famílias menos fragilizadas, né? A pobreza, ela é um mecanismo para os aliciadores do trabalho análogo à escravidão, porque as pessoas estão numa situação de extrema miséria, vem, vou trabalhar na Salton, vou trabalhar, né, lá no sul, aquela história, né, de que é um lugar desenvolvido, e são enganados. Quando a gente tem a economia mais fortalecida, trabalhos decentes, você tem muito menos chance, né? Eu me lembro que eu tive na Bahia no começo do governo Lula, quando veio o Bolsa Família, e proprietário de terra nem era grande proprietário de terra, atacava imensamente Bolsa Família porque eles não tinham mais gente trabalhando por prato de comida. Então, eles achavam... É isso. Eu acho que esses 60 dias, o Lula fez 3 anúncios magníficos, né? Entre tantos. A primeira, a volta do Conceia, essa semana. Sim. Segunda, a volta do Bolsa Família. E outro, o Bolsa Família que tem uma... Oh, meu Deus, que rede! Teixeira? Oi, eu estava falando do outro anúncio, que foi a volta do Bolsa Família, que tem um valor de R$150 por criança até 6 anos, além dos R$600 para os pais, e mais R$50 por cada jovem adolescente até 18 anos. E 32 programas juntos para a superação da pobreza e da miséria. Né? Outro anúncio importante foi do aumento do salário mínimo. Né? O aumento do salário mínimo e a desoneração da folha. Né? O aumento do salário mínimo de, se não me engano, 342, se não me engano, e da desoneração de 1.600 e pouco. Com isso, nós tivemos muitas notícias boas e a volta da fiscalização, a volta do Ministério Público do Trabalho, a volta da Polícia Federal, a volta
do Ministério do Trabalho, né, para fiscalizar as relações de trabalho no Brasil. Enfim, Maria Flor, eu estou cheio de esperança. Eu também estou. Também estou, e a gente se sente bastante representado com você aí, com vários companheiros nossos. Como a gente só tinha 30 minutos, eu vou combinar uma outra entrevista com você e trazer outros companheiros. Tem sugestão aqui de trazer o Adão Preto, da Conab, trazer um representante da CONTAG, um representante da FETRAF. Eu acho que a gente pode fazer bons diálogos, mas vou deixar você se assentar um pouco, resolver aí, e quando a coisa estiver engrenando, a gente marca uma outra entrevista. Eu queria que você desse, enfim, seu recado final, se você quer dizer alguma coisa a mais para a nossa audiência, e aí eu vou chamar a mulherada que já está aqui nos bastidores. A minha conclusão é a conclusão de que nós todos nos somemos ao chamado do presidente Lula, que nós atendamos o chamado do presidente Lula, que ele quer uma mobilização para que todo brasileiro tenha 3 refeições ao mínimo na sua mesa farta e comida de qualidade sem veneno. Esse é o nosso chamado, e eu quero com esse chamado agradecer aqui e dizer que eu volto, e volto com uma internet melhor para conversar com o seu programa. E você falou em chamar o Edgar Preto, chamar outros, será uma honra tê-los aqui para poder ser entrevistado por você. Um abraço grande, Maria Flor, obrigado a você, os internautas aqui que participam do seu programa no Fórum Sindical. Um grande abraço e sucesso aí para os próximos entrevistadores e entrevistadoras. Parece que são 4 mulheres, né? Então, sim. Ana Paula Alvarenga, Adriana Marcolino, Luciana Custódio e Bárbara Bezerra. Um abraço, fiquem com o que tem de melhor no Brasil. Tudo de bom para vocês. Beijo, Paulo. Tchau. Tchau. Foi curtinha a entrevista com o Paulo, porque ele está realmente... É um Brasil em reconstrução. As assessorias ficam desesperadas, né? Mas eu conversei com as gurias da assessoria, dizendo, a gente faz uma outra hora, uma um pouquinho mais longa e com a participação de mais interlocutores. Agora eu vou chamar a mulherada, porque já tem, acho que, 2, pelo menos, aí nos bastidores. Cadê a minha querida Ana Paula Alvarenga? Boa noite, que prazer estar aqui de novo com você. Boa noite a todos, todas e todos. Tudo bem, tudo bem. Cara descansada, cara de quem elegeu o presidente Lula. Sim. E que agora está em férias. Cara de quem está em férias, que beleza. Olha, gente, amigo é assim, está em férias lá na Espanha, outro fuso horário, e vem para cá e fica nos bastidores aguardando. Isso é amigo. Com certeza, é um prazer. Muito bem, minha querida. Vou chamar a Bárbara. Já está aí. Ei, Bárbara. Olá, boa noite. Boa noite. Que tempo, mulheres, que eu não vejo vocês. Eu estou com saudade. Eu tenho uma dificuldade, Bárbara e Ana, de trazer mulheres para o Fórum Sindical, por incrível que possa parecer. Porque, assim, fala, nossa, tem tanta mulher boa, tem, mas elas têm agenda enlouquecidas, né? Porque a gente tem que fazer milhões de coisas, então, todas elas, assim, essa semana foi muito engraçado, eu chamei, acho que para o dia 9, que eu vou trabalhar a Economia do Cuidado, com a professora Laís Abramo, e fui falar, fulana dialoga bem, vai ser legal, não sei o que tal. Todas elas, todas, sem exceção, estavam no mesmo evento, e aí dançou. Bom, eu chamei vocês aqui primeiro porque é março, né? Março a gente não pode deixar barato, a gente tem que botar a boca no trombone. Segundo, que as relações de trabalho, né? A Ana Paula veio aqui da outra vez, a gente falou muito sobre a reforma trabalhista, né? E uma nova perspectiva de derrubar esse entulho, né? Que veio aí só para atrapalhar a vida dos trabalhadores, as condições de trabalho, as relações de trabalho. E
Bárbara, com sua experiência sindical, para a gente conversar um pouquinho. Eu não sei se a Luciana vai conseguir chegar, ela me mandou um recadinho que estava com 15% de bateria, acabou a luz na casa dela. Se voltar, ela entra. E a Adriana Marculino estava entre uma reunião e outra, também vai entrar. Como a gente vai ficar até às 8, vai dar bem tranquilo. Então, eu queria começar, meninas, uma análise bem breve, né, deste olhar, deste novo cenário. Começar com a Bárbara, porque a gente tem uma pauta, né, Bárbara, que é a reforma sindical. Então, assim, quais são as perspectivas nossas e com este olhar também de gênero, minha gente, porque a gente precisa diminuir essa desigualdade, porque ela ampliou ainda mais na pandemia. Já era ruim, ela piorou na pandemia. Muitas mulheres que saíram do mercado de trabalho durante a pandemia não conseguiram retornar. Então, assim, quais são as perspectivas, Bárbara? E depois eu começo com a Ana. Oi, Fro. Então, primeiro é sempre um prazer estar aqui com você, né? E engraçado você começar falando dessa dificuldade de ter mulheres aqui e já falar do que você está me perguntando, né? As mulheres que estão engajadas em movimentos estão extremamente sobrecarregadas porque são poucas, né? A gente diz, tem muita mulher boa, mas nos espaços de poder nós somos mínimas, né? Não é diferente em nenhum local, não é diferente no movimento sindical, né? Não é diferente na política, não vai ser diferente no jornalismo, não vai ser diferente no judiciário e etc., né? Então, eu acho que assim as perspectivas, claro, a gente tem esperança, ter realmente ganho um governo nos traz uma alegria, uma esperança, um recomeço, uma retomada, mas a gente está em frangalhos, né? Nós fomos massacradas, né? O movimento sindical foi massacrado nos últimos anos fascistas, né? Não é fácil, eu não sei nem como é que a gente sobreviveu, né? E tomar esse fôlego, ele é difícil de retomada, porque antes a gente não tinha uma situação confortável. Não existia para o gênero, né, para as mulheres, uma situação confortável. Então, como diz Simone de Beauvoir, quando começam qualquer retirada de direitos, começa-se sempre pelas mulheres, né? Então, num momento fascista desse, a gente já não tinha uma situação favorável. Então, a gente está como bem esperançosas, claro, em luta, sim, mas assim muito sobrecarregadas e com muita dificuldade ainda de termos pautas. Né? Não existe ainda por exemplo, tem uma questão de como é que a gente faz para ter mais mulheres nesses espaços de poder, né? Então, passa-se por situações muito amplas, muito além, não só de representatividade. A gente tem que começar com mudanças culturais, que são muito complexas, porque a gente tem que mudar um pensamento de cultura, como é que a gente educa nossas meninas. Né? A gente começa educando as meninas para quê? Para disputar entre as meninas, né? Para ter bonecas que estão geralmente doentes e são analfabetas, né? As bonecas, já viu? A gente reproduz um modelo de bonecas bem de brinquedos femininos, né? De brincar de cozinha, de brincar de vassoura. Papéis, né? De papéis que a gente não bota as meninas para brincar de atletas, de jogadoras, de engenheiras, né, de médicas e etc. Então, começa com uma mudança cultural. Começa com também o papel da mulher, da menina e da mulher de cuidar, né, de cuidar da casa, de cuidar da saúde, de cuidar da comida, de cuidar da... Enfim, e esse papel de cuidar nunca está o papel de você estudar e de ocupar espaço de outras disputas, né? Então, começa com, acho que a mudança cultural, que a gente precisa começar a ter essa reflexão, como é que a gente tem na população 52% de mulheres, e quando a gente vai para os espaços de poder, a gente tem uma diminuição tão grande, né? Dentro da Petrobras, por exemplo, a gente tem 16% de mulheres.
né? Quando você vai, por exemplo, para cargos de gerência, nas plataformas marítimas da Bacia de Campos, tem mais ou menos 80 gerentes, você tem uma mulher gerente. Né? Então, assim, por que não tem? E dentro do movimento sindical também, você só tem mulheres, assim, você tem a cota, a gente luta, briga para ter aquela cota, e mesmo assim a recusa das mulheres de irem para esse movimento é muito difícil, porque nossa vida também ela é muito violenta. A verdade é essa, e quando a gente mais se expõe, a gente se expõe a mais violência ainda, né? Então, assim, tem um momento de esperança, não tem momento fácil, porque não tem história fácil para a gente, né? A gente, como eu falei no início, a gente não tinha uma situação confortável, a gente teve um momento de ampla destruição com o fascismo. Mas eu também tenho a esperança de que a gente passe a, primeiro, ter o diálogo, a passar por uma mudança cultural, passando, assim, por uma mudança na educação. Né? A gente precisa de educação, tanto de creches para apoiar que as mulheres possam estudar e trabalhar, né? Como também de possibilidade da mulher estudar em si. Sim. Né? Quando eu sou técnica em segurança, mas uma mulher para estudar um curso técnico, se for um técnico de mecânica, em eletrotécnica, a menina não vai, pô. A menina de 15 anos vai para uma sala com 50 caras. É muito violento também. E depois que ela faz o curso, aí às vezes tem uma, duas formadas, elas não conseguem nem fazer entrevista nas indústrias, porque eles não querem mulheres nesses papéis. Então, assim, tem toda uma mudança de educação. A gente tem que ter uma educação voltada para a mulher, para poder fazer esse resgate, e também continuar ampliando as outras frentes, né? Tendo mais representatividade em todos os campos, tendo mais exposição das possibilidades que a mulher tem de alcançar, tendo mais pautas políticas, tendo mais proteção jurídica também, porque a gente precisa de proteção não só da violência institucionalizada do feminicídio, mas das demais violências que são, por exemplo, você ter uma disparidade tão grande salarial ou de ocupação de cargos como essa que eu expliquei, né? Você tem 80 gerentes, por que só tem uma mulher? Né? As outras não, por que essas mulheres não conseguem alcançar esses espaços? Então, a gente precisa aí dessa ampliação, que eu acredito na representatividade, na profissionalização, né? E nessa proteção jurídica possíveis que a gente vai alcançando, e também de sororidade, né? Que sem esse afeto e sem esse elo não dá para a gente caminhar muito, não. Ô, Bárbara, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha trazido a Luciana aqui, eu tinha convidado a Luciana, porque no debate com você, eu queria exatamente isso. A Luciana é do Simpra, uma educadora, onde a categoria majoritariamente mulher. Então, para mim, é mais lógico que, por ser majoritariamente mulher, nas mesas de negociação, a questão de gênero ela é quase que natural, no sentido de que a mulherada sabe o que ela precisa, ela vai para brigar por isso, né? Creche como não só como um espaço do cuidado, da aprendizagem, porque creche é direito da criança, né? A gente deveria brigar, e homens e mulheres deveriam ter isto como pauta na negociação, porque as crianças têm pai e mãe, e eles precisam, né? As crianças precisam do cuidado e precisam ter uma boa formação desde pequenininhos para poder quebrar, né, esse ciclo de exclusão que a gente tem. Você estava falando da educação, me lembrei tanto da minha filha. Ela era pequenininha, jogava bola, e ela ficava bravíssima porque os meninos ocupavam a quadra e como se eles fossem donos, e ela queria criar um espaço, né, um cronograma lá de uso da quadra. E ela começou a fazer alguns enfrentamentos. Eu estou falando pequenininha mesmo, gente. Ela estava na 3ª série. Era um negócio assim, era um tico de gente. E aí a escola me chamou, perguntando se eu levava ela para a marcha das mulheres. Eu falei assim, não levo, mas ela vai qualquer dia, porque eu estou formando a minha filha, né, para ser um sujeito no mundo. E ela chegava em casa, ela ficava atenta à TV, gente, aos comerciais,
E ela falava assim: eu nunca vou comprar comidinha para minha filha, casinha para minha filha. Ela era da pá virada, gente. Tipo, ela muito menorzinha, ela ia no zoológico, tinha que comprar um boné para o sol. E aí a mulher querendo vender um rosinha para ela. E ela queria um preto, que era da turma da Mônica. Aí eu intervi e falei: ó, escolhe o que você quiser, mas não escolhe preto, porque o sol vai aquecer a sua cabeça. Escolhe um claro. Mas ela não pegou o rosa. Então, e a mulher falando, né? Ela falou assim: ela falou, não, isso aqui é de futebol. Ela falou assim: eu jogo futebol. Você sabia que as mulheres nas Olimpíadas? E aí foi. Adorei. Ela era Então, impressionante. E isso é espontâneo nosso, né, Fro? É muito legal. A minha filha tem uma filha de 15 anos. E eu me lembro quando ela tinha 8, a escola dela fez um videozinho e me mandou de uma situação que tinha acontecido no intervalo. Eles estavam no recreio, estavam jogando bola, inclusive, e um menino chegou para ela e chamou assim, xingou ela de mulherzinha. E ela procurou a professora e disse à professora: eu fiquei muito incomodada dele me chamar assim. Por que mulherzinha é palavrão? E eles fizeram um vídeo e fizeram uma roda de diálogo sobre gênero por causa disso. E eu fiquei muito emocionada, muito feliz que a gente faz essas coisas, são espontâneas, né? Minha filha também fugiu do rosa, foge muito. Foge também dessa história de tudo que é muito normativo, né? Sim. Joga basquete, enfim, tem um gosto musical bem plural, a gente tem um gosto de leitura, escreve e tal, então a gente tem, eu sei que não é uma forçação de barra, né? A gente cria com um pouco mais de liberdade e questionando essa limitação do cuidar, né? Por que vou cuidar? Por que vou, né, ficar em casa? Tem que aprender o quê? A cozinhar e a lavar louça, né? Ela aprende outras coisas, inclusive a Aprende escrever, o que quiser, poesia, né? Aprende o isso. que quiser. E é o que tem talento, né? Os prazeres e os talentos a gente tem que estimular, a gente não sabe quais são. Eu vivo dizendo, eu acho que meu sonho era ser jogador de futebol, mas eu nunca ganhei uma bola. Eu deixei fazer tudo. Fez capoeira, fez piano, Ah, fez dança, fez um monte de coisa, mas e aí escolheu o que quer fazer. Hoje ela toca em bateria de carnaval, de bloco, tocou nas baterias delícia. universitárias. Ela toca piano, toca um monte de coisa, mas ela adora percussão. E acabou, e ela se diverte com isso e deixa para lá. Verenice, ela é minha filha mesmo, mas tem a ver, eu acho, gente, com o discurso e a prática, né? O que a gente fala, eu sempre, como professora, eu sempre soube que discurso e prática tem que caminhar junto. Se a gente fala uma coisa e faz outra, então não vai acontecer, o aprendizado não vai se dar. Quando você educa muito pelo modelo, né? Você educa muito, como eu fazia enfrentamentos, olha, não é assim, não. Que história é essa, né? Aí ela, a ponto dela se quebrar toda, a Marina, em todos os estirões de crescimento, a Marina quebrou pulso, quebrou joelho, quebrou. Era estirão de crescimento, ela quebrava. Aí um dia eu cheguei e falei: meu Deus, minha filha tem algum problema, né? Pro ortopedista, ele falou: não, ela é porque ela faz, ela é atleta, ela se joga, né? Aí eu sim, acho que num ano ela quebrou 2 vezes, gente. 2 vezes. Tipo, no começo do ano, no meio do ano. E eu cheguei já desesperada lá na sala de gesso. Aí eu falei assim: olha, minha filha, olha só, olha como a gente escorrega, né? Minha filha, você é uma menina. Mas eu queria dizer que ela era uma menina, não que ela não poderia fazer as coisas, é que no jogo de força ela iria perder, né? Naquele momento. Ela virou e falou assim: não é você que vive dizendo que homens e mulheres são iguais? Aí pronto. Já levei Você se uns fora pega, desse também, viu, né? Flor?
Você se pega. E aí acabou, né? E aí você fala, é verdade, filha, mas eu estou falando da relação de força e tal. Falei, enfim, eu não quero ver você tão quebrada assim. Porque, gente, sério, minha filha é de muleta, cadeira de roda, tudo, porque impressionante como ela quebrou as coisas, mas porque ela é isso. Ela, aonde ela se punha, né? O que ela se dispunha a fazer, ela fazia com bastante empenho. Ana Paula, vem para cá que a gente já foi para o filho, porque mulher é assim, né? Mulher faz trabalho de filho, porque a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Exatamente. Não é? Exatamente. Ana Paula também mãe. Sou mãe de um casal e os dois já quebraram tudo também. Então, lá em casa não tem nem essa diferença em relação ao gênero. Felipe já quebrou tudo, Clara já quebrou tudo também. Pro, primeiro é um prazer estar aqui de volta falando com você, saudade de você, e sempre que eu puder e que minha agenda permitir, pode convidar que estarei aqui. Ah, que bom. Bem, eu acho que os temas que você colocou hoje, eles são temas que, de certa forma, estão interligados, né? Você trouxe a gente aqui para falar um pouco da questão das mulheres no mercado de trabalho, mas também para falar da questão do trabalho escravo. E eu acho que é muito importante a gente recuperar, né, um aspecto da sociedade brasileira, né? É uma sociedade que foi formada estruturalmente a partir de uma sociedade que é patriarcal, que é misógina, que é racista e que é escravocrata. Sim. Então, quando a gente fala, né, e a Bárbara falou que precisa de uma mudança cultural, precisa muito de uma mudança cultural, porque a gente tem na estrutura da nossa sociedade, desde sempre, essa base, né? Patriarcal, misógina, escravocrata e racista. Né? E é isso que faz com que a gente tenha, né, problemas gravíssimos na questão das desigualdades de gênero, né? Não apenas no mercado de trabalho, mas em todas as outras áreas. Né? E no mercado de trabalho isso fica muito evidente. A Bárbara deu o exemplo, né, da Petrobras e dos cargos de gestão, mas isso ocorre em todas as áreas. Né? Mesmo no judiciário, onde você tem um ingresso por concurso público, e em muitos tribunais hoje, pelo menos em relação à base desses tribunais, os juízes e juízas de primeiro grau, a gente tem uma igualdade de gênero, né? E o que permite essa igualdade de gênero na base dos tribunais? Hoje, as mulheres, além de serem maioria da população, elas têm uma formação acadêmica superior à dos homens. Né? Então, elas têm condições de, por meio de concursos públicos, acessar as carreiras públicas. E, com isso, a gente consegue uma certa igualdade na base desse judiciário. E como a remuneração, no caso das carreiras públicas, é uma remuneração equivalente, você tem não só igualdade quantitativa, mas você tem uma igualdade remuneratória. Mas mesmo no âmbito do judiciário, onde esse ingresso igualitário acaba sendo garantido pelo concurso público, quando a gente olha para a carreira no judiciário e os níveis começam a subir, então eu saio da base, vou olhar os tribunais, quantas desembargadoras, quantos desembargadores. Eu já tenho uma desproporção. Eu tenho muito mais homens do que mulheres nos tribunais. Né? Nenhum tribunal do país, no segundo grau, tem uma igualdade ou uma paridade entre homens e mulheres. Quando eu chego nos tribunais superiores, no Tribunal Superior do Trabalho, no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, isso se acentua ainda mais. Então, hoje, no Supremo Tribunal Federal, nós temos o quê? 2 ministras. Né? E 9 ministros. E precisou de governos progressistas para termos essas mulheres lá. Né? Então, é muito evidente que há uma desigualdade imensa no mercado de trabalho. Né? Essa desigualdade, mesmo naqueles locais em que o acesso é um acesso mais democrático, né? Um acesso com cotas, algumas vezes raciais, outras vezes, inclusive, por gênero. Depois desse acesso, essa desigualdade ela persiste na carreira. Né? Agora, se a gente olha para o mercado de trabalho no âmbito privado, né, em que você não tem esse acesso
democrático, né? É um acesso de escolha do patrão, né? Então, a gente vai encontrar nesse mercado de trabalho um número muito menor de mulheres trabalhando formal, né, com carteira de trabalho assinado, do que homens. Quando a gente olha para a qualidade desses empregos, quando a gente olha para a remuneração destas mulheres, é uma desigualdade abissal. Então, a gente tem uma diferença remuneratória entre mulheres e homens ocupando o mesmo cargo ou do mesmo nível. A gente tem uma desigualdade imensa nas questões referentes à promoção dessas mulheres, efetivamente a prática da misoginia, do preconceito com as mulheres em relação aos acessos a cargos mais importantes ou de remuneração mais elevada, né? E não fosse suficiente tudo isso, a gente tem a questão do assédio, né? E aí eu queria trazer aqui, foi publicada hoje uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E essa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ela aponta que 30 milhões de mulheres sofreram algum tipo de assédio, o que equivale a uma mulher assediada a cada segundo em 2022. E essa pesquisa, ela analisa também o assédio no ambiente de trabalho. E nesse ambiente de trabalho, as mulheres são assediadas, né? Nós temos uma mulher por hora assediada no ambiente de trabalho, né? Então, são dados assim alarmantes. Foram 12 milhões de mulheres alvos de assédio no meio profissional. Ana, eles discriminam qual assédio, se sexual ou moral? A pesquisa é bem detalhada, então tem né, depois a separação pelo tipo de assédio. Então, eles fazem assédio, importunação sexual, violência ou agressão, agressão verbal, ameaça, perseguição, ameaça com arma de fogo, e aí tem os desdobramentos, né, dessa pesquisa. Essa semana mesmo nós tivemos, né, uma notícia que a violência se voltou contra o marido, né? Ele acabou sendo assassinado pelo patrão, mas era uma violência que foi praticada em razão da mulher que era empregada. Né? Então, são dados muito alarmantes. Né? Eu só li a notícia a respeito dessa pesquisa, né? Eu ainda não analisei os dados, mas quando a gente fala em 12 milhões de mulheres assediadas no ambiente profissional, né? Uma mulher assediada no ambiente profissional a cada hora, a gente consegue compreender também como muitas mulheres acabam deixando este mundo tão hostil, tão violento, tão assediador, né? Porque realmente é muito difícil, né, para qualquer pessoa trabalhar num ambiente de trabalho em que você está sendo assediado, em que você... E aí são vários, né? O assédio moral, o assédio psicológico, o assédio sexual, o assédio institucional, né? E todas essas modalidades de assédio, elas incidem muito, muito mais, ou majoritariamente, sobre as mulheres. Sim. Então, é uma violência, né? É um ambiente muito violento. Se a gente soma tudo isso com uma sociedade estruturalmente misógina, racista, patriarcal, né? Uma sociedade que assedia mulheres, uma sociedade desigual. Se a gente vai para o campo da interseccionalidade, a gente olha para as mulheres pretas, em que esses índices são mais graves do que em relação às mulheres brancas, né? A gente vê o tamanho do problema que a gente tem que enfrentar, né? No mundo do trabalho e na sociedade de uma forma mais geral. Ô, Paula, embora você seja juíza do trabalho, né, não criminal, você acha... Agora é uma pergunta, a gente fala que a gente vive numa sociedade muito punitivista. Eu acho que ela é punitivista para pobres, para pretos, para trabalhadores. Eu não gosto de ouvir esse termo, que nós somos uma sociedade punitivista, porque eu não vejo criminosos de verdade, tipo esses escravagistas do Sul. E aí, Bárbara, também queria pensar um pouco junto com vocês, porque a gente está falando de cadeias produtivas.
Tem corresponsabilidade aí, gente. Né? Até chegar em nós, consumidor. Eu já não gostava desse Salton, nunca tomei esse vinho, achei ele ruim pra caramba. Nunca tomei, tô feliz que eu nunca tomei vinho de escravocrata. É bom, mas pode ser que eu tome outro. Então, assim, Garibaldi eu nem conheço, não sei. Então, eu acho que eu tô livre de ter tomado esse vinho, gente, de trabalho escravo. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês em dois aspectos. Eu estava falando antes com o Paulo Teixeira, vocês ouviram. E o Paulo Teixeira, quando eu me perguntei sobre a questão do trabalho escravo, porque o MDA tem um papel nisso, apesar de, né, do Ministério Público do Trabalho ser o principal agente, mas você tem aí, sei lá, a PF, você tem outros órgãos institucionais que podem agir. Mas como é que a gente pune? Porque, assim, me parece, como consumidor, eu sei como eu vou punir. Eu nunca vou tomar essa porcaria, né? Nunca vou tomar. Tem saltão que sai para lá. Mas não é possível, minha gente. O Rio Grande do Sul são mais de 200 casos em 2 meses. Em 2 meses. E aí, Bárbara, eu queria que você entrasse pelo lado sindical, quer dizer, existe, eu conheço um pouquinho da legislação alemã da devida diligência, que a gente pode levar até para tribunal internacional, né? Quando a cadeia produtiva chega, por exemplo, até a Alemanha. Então, o papel do sindicato também no combate ao trabalho escravo. Nas mulheres, é muito comum o trabalho análogo à escravidão, às vezes até de cativeiro, com empregada doméstica. E são sindicatos que, embora muito numerosos, são sindicatos pobres, no sentido de que eles não têm recurso, minha gente. O sindicato vive com apoio de sindicalizado, empregado doméstico ganha salário mínimo. Então, assim, a solidariedade de classe, né, de perpassar por aí, de como é que a gente começa a ajudar a organizar e a fiscalizar isso. A Regiane está dizendo, sou professora e sou assediada no trabalho por todos, instituições, gestores e todos os outros homens, mulheres, machistas. Olha, tem uma coisa terrível, quando a mulher, numa relação de poder, reproduz essas relações de assédio. É muito triste, né? Falta aí uma relação de poder, né? Se você tem relações muito desiguais, a relação de poder, o assédio é muito. Seja no trabalho doméstico, entre patroa e empregado doméstico, você tem assédio pesado, muitas vezes. Então, eu queria que a Ana comentasse um pouco como é que a gente pode punir. Eu sei que você é juíza do trabalho, não quero que você, mas eu sei que você também pode falar sobre isso. E a Bárbara, como é que o sindicato pode agir, Bárbara? Mesmo você sendo dos petroleiros, a gente tem uma prática aí que eu acho importante nós agirmos, né, em termos de solidariedade de classe mesmo. Então, eu vou deixar a Ana e depois a Bárbara, pode ser? Pode. Bem, primeiro, Fro, a questão de sermos uma sociedade punitivista. Bem brevemente, nós somos uma sociedade punitivista. Mas em que sentido? Aquela sociedade que pune o pobre e o preto, e o desamparado. Nós somos uma sociedade que encarcera milhões, mas encarceramos o pobre, o preto, o desamparado. Então, é nesse sentido que eu vejo o Brasil como uma sociedade punitivista e o judiciário, de forma mais, não posso generalizar de forma nenhuma, né? Mas um judiciário que é punitivista, sim. Não é a minha área, a área criminal, mas eu acompanho muito de perto essa questão. Na questão específica do trabalho escravo, eu acho que são vários aspectos que são importantes e que poderiam contribuir para a erradicação do trabalho escravo, né? E aí eu vou tentar me ater um pouco mais à minha área, que é a área trabalhista, né? O primeiro aspecto que a gente observa, né, é que nós não temos um sistema de fiscalização
que seja adequado o suficiente para dar conta de toda a fiscalização num país de dimensões continentais. E ele foi destruído, né, Ana E Paula? esse sistema de fiscalização, a partir de 2017, sobretudo no governo Bolsonaro, ele foi completamente sucateado. Então, os auditores fiscais do trabalho, que estão vinculados ao Ministério do Trabalho, que chegou a ser extinto no governo Bolsonaro, né, eles precisam, né, de ter uma estrutura mais adequada para fazer a fiscalização das denúncias de trabalho escravo. Né? Então, esse é o primeiro ponto importante no combate ao trabalho escravo no Brasil. O fortalecimento das instituições responsáveis pela fiscalização do trabalho escravo. Né? O Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, que eles são os primeiros a fazer esse processo de fiscalização, e também o próprio Ministério Público do Trabalho. Então, acho que esse é um aspecto importantíssimo no combate a essa chaga, né? A esse problema que envolve seres humanos, escravização de seres humanos. Esse é o primeiro caminho para o combate ao trabalho escravo. O segundo caminho é o reconhecimento exatamente de uma responsabilidade em cadeia. Né? E isso se agravou muito depois da reforma trabalhista. Por quê? Porque com a reforma trabalhista, nós tivemos, implementada em 2017, nós tivemos a ampliação das possibilidades de terceirização. Sim. E o que a gente consegue observar na maioria dos casos envolvendo a escravização de trabalhadoras e de trabalhadores, à exceção de situações como o trabalho doméstico, o que a gente consegue observar é o quê? É que, na maioria das situações, os trabalhadores e as trabalhadoras são escravizados dentro de um processo produtivo em que ocorre a terceirização. Mas essa terceirização, ela hoje, juridicamente falando, né, ela dificulta o reconhecimento da responsabilidade da ponta da cadeia. Né? Você deu o exemplo da devida diligência. A devida diligência, ela trata exatamente da existência de uma cadeia produtiva. Se eu tenho trabalho escravo na minha cadeia produtiva, ainda que eu não compre aquela mercadoria diretamente daquela empresa, ou daquela pessoa que está escravizando outras pessoas, né? Eu tenho que ter responsabilidade. Mas, infelizmente, com a ampliação da terceirização, com as decisões que têm sido tomadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal com relação à responsabilidade de empresas em processos de cadeia produtiva, não reconhecendo essa responsabilidade pelo simples fato de estar na cadeia, né? Assim, exigindo que outros elementos estejam presentes, a ciência, a culpa. Isso tem dificultado muito o combate à escravização de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. Né? Então, se a gente verifica alguns dados estatísticos, nós tivemos, a partir de 2006, houve uma queda no número de pessoas em condições análogas à escravidão no Brasil. E a partir de 2017, isso voltou a aumentar. Sim. Né? Foram 57 mil pessoas, mais de 57 mil pessoas em condições análogas à escravidão no período de 95 a 2022. Mais de 60 mil pessoas resgatadas. Só que, se a gente analisa por período, há uma queda a partir de 2005 até 2017, quando chega 2017 para 2018, isso vai aumentando, 2022 aumentou e 2023, só com esse caso do Rio Grande do Sul, certamente a gente tem um recorde do trabalho escravo no Brasil. Né? Então, a responsabilidade... Eu vi um dado, deixa eu só te falar, Ana, eu até anotei aqui, olha, até mais ou menos 2018 vinha caindo, em 2018 Sim. quase triplicou. Foram registradas 1.723 pessoas trabalhando em condições análogas à de escravo, 1.113 foram resgatadas. 2017 foram 645 resgates. Extinto, né, depois da extinção do Ministério do Trabalho, isso desmontou, né? A gente tinha antes, né? Olha as reduções aí que você falou. 2007, 6 mil trabalhadores, 2008, 5 mil, 2009, 3.700,
depois 2010 a 2013, mais de 3 anos, 2.500, caiu para 1.700 em 2014, 1.200 em 2015, menos de 1.000, né, no ano do golpe. É incrível, porque assim, olha, é inacreditável, gente, esse projeto da necropolítica do Bolsonaro. Sim. Né? Ele não é, as pessoas acharem que era incompetente, não, eles foram muito competentes. Eles são muito competentes. Eles trouxeram a fome de volta para reescravizar, porque trabalhador com trabalho decente não cai em esparrela, né, desses interceptadores. Então, assim, primeiro acaba com Bolsa Família, reduz o aumento real do salário mínimo, acaba com a participação social, todos os conselhos foram jogados na lata do lixo, acaba os investimentos com a agricultura familiar. Aí pronto, o cenário está feito. A mesmo ataque que faz em todas as políticas públicas, a gente vê os índices aumentando do trabalho escravo. E esses números provavelmente estão subnotificados. Por quê? Sim. Porque com a extinção do Ministério do Trabalho e o sucateamento da fiscalização, o número de resgatados, apesar de ter continuado aumentando, talvez fosse muito maior se tivéssemos um Ministério do Trabalho, um sistema de fiscalização com uma estrutura necessária para fazer isso, né? Então, são números ainda subnotificados, porque certamente eles são muito maiores, ou seriam muito maiores, se nós tivéssemos essa estrutura. Eu acho que o caminho para a punição, né, ele é muito mais um caminho para a punição financeira, que é o que interessa a esses empresários. É onde dói no bolso. Então, a partir do momento que o judiciário passar a reconhecer a responsabilidade social e financeira destes que atuam em cadeia produtiva, certamente a gente tem, sim, uma redução nos índices de escravização no Brasil. E o outro ponto que me parece extremamente importante é o que nós estamos fazendo aqui. É falar sobre isso, é dar visibilidade para isso, porque são trabalhadoras e trabalhadores invisibilizados. Então, a gente precisa falar muito sobre isso. Dar visibilidade para essas mulheres e para estes homens que são escravizados com requintes de crueldade que remontam aos tempos coloniais. Sim. Muito bem. E, Bárbara, e os sindicatos? Como é que pode agir? Então, primeiro, genial, né? As falas da Paula. Nos traz realmente estarrecedor a gente quando vê os números, as coincidências, né? Muda o governo, tem o golpe, aí de repente aumenta o trabalho, aí, e mais estarrecedor, com o Ministério do Trabalho inexistente e esses números aumentaram, imagina o que é de verdade, né? O que é de verdade. Então, assim, primeiro eu acho que é importante a gente reforçar que dentro de uma cultura patriarcal, é violento, né? Faz parte do patriarcado essa violência. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente não tem uma esfera, né? Em todos os ambientes, como a Paula falou muito bem, no judiciário mesmo, não, a gente entra por um concurso. Na Petrobras também, né? A gente entra por um concurso público, mas misteriosamente a gente não consegue fazer carreira. É um mistério, é umas coincidências, né? Não tem. Então, a violência, e eu acho que essa violência ela só começa a ser combatida quando ela começa a ser percebida com essa quebra de silêncio. E é mostrando o óbvio. A gente pensa, não, isso é óbvio. Não, não é óbvio. Senão ele não é combatido, né? E falando aí, voltando bem diretamente à questão do trabalho escravo no Brasil, me faço valer também do que a Ana Paula falou, e a escravidão acabou, né? Nós temos uma cultura de escravidão, né, que ela nunca foi rompida de verdade, né, de fato.
Com a chegada do fascismo, ela é amplamente divulgada e defendida. Eu quero lembrar, assim, hoje a gente está com a questão das vinícolas, mas há anos atrás, o Grupo Riachuelo, ele respondeu por trabalho escravo, né? Um grupo importantíssimo lá do Rio Grande do Norte, da minha terra. E por que escravizar? Eles tinham uma fábrica lá, eu me lembro, uma fábrica, acho que tinham 6.000 costureiras, né? É uma ganância, é uma questão do capitalismo, esse casamento capitalismo e patriarcado, ele é muito violento, ele é muito agressivo, e ele se faz valer dessa cultura para piorar e dificultar. Né? E não, quando você estava falando das coisas que são desmontadas dentro do fascismo, o movimento sindical também, porque é a forma quando a gente tem um movimento organizado que defende os direitos dos trabalhadores, é muito melhor que ele não exista para a gente continuar com essa cultura escravocrata e violenta. Né? E também queria lembrar de outra, o recorte do capitalismo selvagem, junto com o casamento, com o patriarcado e o racismo, né? Eles nos traz algumas coisas bem difíceis de serem visualizadas, né? Durante a pandemia ficou muito claro que a fome no Brasil, por exemplo, ela tem gênero e cor. A fome no Brasil, ela tem gênero e cor. Reflexo do quê? De tudo isso que a gente está conversando, mas quando a gente faz... Quem é a desalentada? São as mulheres. E quando a gente faz o recorte de cor, as mulheres negras, elas não estudam, elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem estar dentro desse sistema, elas estão marginalizadas duplamente. Né? Então, como fazer isso modificar, né? Com certeza, com a conquista de direitos e a conquista e o avanço dos movimentos organizados. Né? O movimento sindical tem um papel importantíssimo, né? Por mais que o sindicato das empregadas domésticas eles não tem muita riqueza, mas ele consegue, você tendo um aparelho de legislação e o aparelho do movimento sindical em si, eu me lembro que eu tenho um núcleo de dirigentes sindicais e as presidentes dos movimentos do sindicato das empregadas domésticas, nós sempre estamos juntas, porque também temos que ter nossa rede de apoio, por estarmos no movimento organizado. Né? A gente consegue dar amplitude e consegue estabelecer um mínimo de proteção para conseguir ter pauta, para conseguir ter acesso, para conseguir ter mudanças de legislação. Não tem como fazer esse avanço sem movimento organizado. E digo assim, no movimento sindical, claro que eu faço parte, mas apoiar os demais movimentos organizados também, pequenos. Né? Não precisa ser só os movimentos grandes para ter guarda-chuva. A gente tem que criar núcleos de reprodução desse movimento organizado para a gente conseguir combater o trabalho escravo, que ele é muito ainda aceito e silenciado. Né? Ele é silenciado, ele existe sim. Quase todo mundo que a gente conversar vai lembrar de alguém que disse: aquela família, eles mantinham fulana, mas tratavam como se fosse da família. Eu odeio essa história, como se fosse da família, né? A gente dava comida e um quartinho para ela dormir. Né? Você sabe uma coisa, Bárbara, que é tão violento, né? Tão violento e é de uma longuíssima duração, que é a arquitetura. A arquitetura do Brasil tem o quartinho de empregada. O quartinho de serviço. Né? O elevador de serviço. O elevador de serviço. O elevador de serviço. O quarto de empregada, eu vou te dizer, hoje eu moro em Macaé, né? Devido ao movimento sindical. Eu me mudei para cá. E quando eu vim de Natal para cá, eu vim procurando casa no meio da pandemia, tal, e eu tenho uma secretária, né, uma empregada doméstica, que ela mora comigo há 14 anos. Mas ela ia sair de Natal para vir para Macaé, né, uma mudança grande, e, claro, minha filha tem 15, ela está a 14, eu digo que ela é tão mãe quanto eu, né? E quando a gente veio procurar casa em Macaé, as pessoas perguntavam: quantas pessoas da família? Não, sou eu, meu marido, minha filha e minha secretária, né? Gente, todas as casas, eles me apresentavam o maldito quartinho de empregada.
A gente alugando, e eu procurando uma casa, um apartamento que tinha que ter 3 suítes, claro, eu não ia deixar minha secretária sem conforto e sem o ambiente dela. Eles me mostravam: "Ó, tá vendo aqui, sabe aquela do filme de Que Horas Ela Volta?", aquele Sim. quartinho de fundo onde cabe um colchão e para dormir levantado, provavelmente para ficar levantado durante o dia. Então essa cultura ela é muito, violenta, agressiva, mas ela é muito permitida ainda, né? As pessoas, como assim não pode mais falar quartinho de empregada, né? As pessoas ainda têm um sentimento assim de não entender o quanto isso é violento e o quanto isso é, é desagradável e o quanto é desumano e o quanto a gente está reproduzindo uma cultura que precisa ser combatida de fato, não só em cartaz ou em firulas, né? E eu acho que é um conjunto de práticas, mas enfim, o combate principal a gente tem que explanar mais, a gente tem que parar de não ver o óbvio, porque quando eu me lembro assim, gente, a fome no Brasil tem gênero e cor. Por que não é óbvio que é a mulher que está com fome e que a mulher preta tá pior? Por que a gente não fala disso? Por que não tem uma política que consiga proteger isso? Porque não é uma política, né? É uma cultura inteira. E a gente precisa combater de diversas formas. Eu acredito, como eu falei no início, a gente tem esperança, mas a gente ainda vai sentir muitas dores, né? Será um processo ainda muito dolorido, mas eu acho que é muito importante a gente falar mais ainda, a gente escandalizar mesmo os processos, sabe? E dar voz a esse silêncio, a essa permissão que é essa cultura escravocrata, que a gente convive com ela, e inclusive assim, precisamos parar de distanciar, de dizer que é a vinícola que é escravocrata, né? A gente está numa cultura, Sim. e a gente faz parte dela, né? O fato e o que a gente de fato tem feito para combatê-la, né? Para de fato diminuí-la. Então a gente também tem que se entender como somos integrantes de alguma forma desse processo e estamos permitindo ele sim, né? A gente convive com ele, a gente permite. Então eu acredito que existem saídas, mas a gente tem que reformular muito da nossa cultura, do nosso diálogo, do poder de fato falar e também de criminalizar. Doutora Ana Paula falou muito bem, quando vai assim para uma grande vinícola ou um grande grupo, se for um dano financeiro, né, vai ter uma punição. Mas eu não acredito que a punição pare a ação, sabe? Eu acho que a gente tem, para conseguir parar de reproduzir, eles terminam criando outros métodos, eles são muito dinâmicos, né, de conseguir outro método para continuar escravizar de alguma outra forma, né? Então, acho que a gente tem que ir além para romper, para entender o que é a punição, para entender que, na verdade, tudo tem que ser julgado, mas principalmente a gente não ter pessoas que precisem se submeter a estes processos, né? E nesse Então, sentido, o sindicato tem um papel muito grande. Muito grande. Gente, nós estamos encerrando, porque estamos chegando às 8 horas. Eu vou passar para a Ana Paula para ela se despedir, dar o seu recado final, e Bárbara depois. E a gente encerra semana que vem. A professora Laís Abramo vai vir conversar com a gente sobre economia do cuidado. Uma coisa que a Bárbara começou falando muito aí, né? Que nosso papel na dupla, tripla, 4 jornadas, né? Que a gente cuida de filho, depois da pandemia cuidou de filho e filho não foi para a escola, então era mais loucura ainda, né? Cuida de marido, cuida de doente, cuida de idoso, cuida da casa, cuida da comida. Tem que trabalhar, né? Porque muitas mães pretas são chefes de família, né? São elas que têm que dar conta de tudo. A gente vai falar um pouquinho da economia do cuidado, porque a gente precisa mudar essa relação, porque senão a gente não muda essa desigualdade. E depois a gente vai receber a professora Marilana Teixeira, que saiu com uma pesquisa novíssima sobre a participação das mulheres nos sindicatos. Então, vai ser também bem interessante, vocês não podem perder. Ana Paula.
Bem, Fro, primeiro, mais uma vez, obrigada. É muito bom participar aqui nesse espaço, ainda mais só com mulheres, isso é muito legal. Parabéns pelo seu programa, parabéns por dar visibilidade, né? A questão da economia dos cuidados é um outro ponto que precisa se tornar visível, né? Que é o trabalho invisível. Então, eu acho que por mais iniciativas como a sua, mais programas como o seu, que dão visibilidade para todas essas questões, né? A questão da desigualdade de gênero, a questão da violência contra as mulheres e essa questão do trabalho escravo, que, infelizmente, é uma realidade viva no nosso país, mesmo depois de tantos anos da abolição da escravidão. E Muito agradeço bem, minha imensamente a querida. todos pela companhia aqui. A Bárbara também. Foi um prazer, Bárbara, dialogar com você. Bárbara, querida, se despede da galera, seu recadinho final. Oh, muito obrigada, é sempre um prazer tão grande, estava morrendo de saudades de vir aqui. Pode me chamar mais que eu venho, viu, Fro? Foi um prazer, Ana Paula, dialogar com você. Obrigada ao pessoal, aos comentários. Li, a gente comentou alguns aqui também. É muito bom poder ter um espaço onde a gente fique à vontade para falar, né? Onde a gente se sinta bem, se sinta acolhida, né? E poder falar assim aquelas verdades que a gente guarda, né? E poder falar do óbvio, poder fazer denúncias, né? Poder chamar atenção. Alô, movimento sindical. Aqui também a gente está dentro dessa cultura machista. O que a gente vai fazer para romper também, né? Vamos avançar e acredito, é um tempo de esperança, mas é um tempo de muita luta. Obrigada. Muito bem. Eu tenho certeza que as petroleiras estão bem representadas. Bárbara vai para a mesa de negociação, ela vai brigar por qualificação profissional, ela vai brigar por coisas que são muito importantes para as mulheres saírem dessa situação de desigualdade, né, no mercado de trabalho e também no mundo sindical. A CUT aprovou desde 2015 a paridade, mas a CUT ainda não teve uma presidenta. E desigualdade. Né? A gente precisa mudar essa realidade, a gente também precisa colocar a mulherada nos cargos de poder. Gente querida, muito obrigado por quem ficou aqui 3 horas acompanhando o Jornal da Fora, depois do Fora Sindical. Vocês são incríveis na nossa audiência, acabando a bateria da Ana Paula. Bárbara, um beijo grande. Tchau, minha gente. Até quinta que vem.